boa tarde e a paz do Senhor Jesus. São exatamente às 15 horas aqui na cidade de Manaus. Em outros lugares já são às 16 e 17 horas. E mais um sábado nós queremos trazer, através dessa transmissão aqui na rede social, através do meu Facebook, e pregar a palavra de Deus. Nessa tarde eu quero pregar de uma forma universal, porque do outro lado muita gente estará me acompanhando. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra abençoada, uma palavra que vai falar fortemente com a minha vida e a tua vida. E de alguma forma vai nos ajudar, em alguma área da nossa vida ela vai ser útil. Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus se encontra no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e o versículo 30. Vamos ler? Mateus, no capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O versículo 29, que é o que está aí sobre o texto: Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus, palavras abençoadas, palavras essas que ele escreveu, citou aí em Mateus 11, 28, 29 e 30, e disse que o seu jugo é suave e o que o seu fardo é leve. Esse Jesus, ele já pagou um preço alto que nenhum ser humano consegue medir, a altura, nem a profundidade, nem a largura, regiane desse preço que Jesus tem pago. Mas só que o Jesus, o nosso Salvador, ele fala desta forma dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra que eu quero trazer nessa tarde é uma palavra de raciocínio, de reflexão. Hoje existe uma diversidade de religiões, existe uma diversidade de fé, existe uma diversidade aí de crença, uma diversidade incluída na sociedade de vários meios hoje de interpretar, de pregar o Evangelho. Mas qual é a forma que esse Evangelho está sendo apresentado e está sendo aplicado na minha vida, na minha família, na minha crença? Qual é a contribuição que está trazendo para a minha fé? Há uma diversidade de cultura hoje, há uma diversidade de doutrinas, uma diversidade de crenças e religiosidade hoje. Em vários lugares, de vários aspectos, estão sendo aplicado essa crença. E Jesus, ele diz na sua palavra: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que forma é que eu estou processando e alimentando a minha fé? A minha fé ela é leve, a minha fé é suave. A fé que eu tenho em Cristo,
é a fé, que todos os dias me leva à consciência de prestar o meu culto, de cantar louvores, de alguma forma ser grato a Ele. De que forma é que eu estou recebendo dentro da instituição religiosa a pregação para alimentar a minha fé? E através dessa fé, o jugo, através dessa fé, aí os parâmetros da palavra e da fala de Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo essa palavra nessa tarde? Porque muitas e muitas famílias religiosas hoje, quando eu falo família religiosa, estou falando dependendo da sua fé, da sua crença, a instituição religiosa a qual você visita, a qual você congrega, as doutrinas que você obedece, as doutrinas que colocam sobre você. Esse jugo é leve, é suave, esse fardo é leve. Porque tem muita família religiosa e muitos religiosos hoje, estou falando de uma forma universal, dependendo a sua crença ou a religião, ou não crença, mas da forma que você acredita. Como é que está sendo sobre dos seus ombros esse fardo e esse jugo? Ah, Edson, o fardo que está sobre o meu ombro, através da minha instituição, da minha crença, é pesado. É um jugo pesado. É um fardo pesado. Então eu trago para você refletir, para você analisar, para você tentar compreender e fazer conexão com esse versículo que está aí. A fala de Jesus continua dizendo: o meu fardo ele é leve e o meu jugo é suave. É aí que nós temos que ter discernimento do que está sendo direcionado a nós, do que está sendo colocado a nós, o que está sendo imposto a nós, através da nossa crença, através da nossa instituição, através da pregação, através do movimento religioso, do culto, do ritual. Eu falo ritual porque eu não sei a sua crença, se é uma crença afro, se é uma crença em candomblé, se é uma crença de diferenças, de diversidade. Por isso que eu falei diversidade no começo. Está sendo um jugo pesado? Está sendo um fardo pesado? Então você tem que analisar. Você tem que analisar o que está sendo colocado para você. Nós não devemos esquecer que Jesus, Ele deixa escrito na sua palavra que você tem que ter discernimento e ter raciocínio crítico para julgar, compreender, analisar, refletir aquilo que está sendo colocado a você. Porque tudo que vem de Jesus é bom. Tudo que vem de Jesus é para edificar. Tudo que vem da parte de Jesus é para te colocar para cima. É para levantar o teu autoestima. Para isso, Ele pagou um alto preço. É preciso analisar de que forma está sendo colocado para mim a pregação. De que forma está sendo colocado para mim o obedecer. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer. E Ele separa através da voz do apóstolo, da escrita do apóstolo, da visão do apóstolo, porque eu falo, segundo aquele que escreveu, o autor, o protagonista principal daquele texto. Obedecei. Mas esse obedecer tem que ser no Senhor. E esse obedecer, ele não pode fugir dos parâmetros do análise, do senso crítico, para analisar aquilo que está sendo colocado. Porque a palavra, ela está escrita de uma forma, mas a forma de quem está interpretando e lançando para nós está condizendo com o pensamento do que realmente o autor quis dizer.
E é por isso que vem a palavra de Deus colocando no seu aspecto para analisar: fazei prova de mim, se é meu espírito que fala contigo. Então não é de qualquer forma que nós temos que receber algo. A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo estrondoso e extraordinário. Mas Jesus diz: o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Qual é o jugo que estão colocando sobre mim? E qual é o fardo que estão apresentando para que eu leve? Condiz com o fardo de Jesus? Condiz com o jugo de Jesus? Fazei prova de mim, se meu espírito fala contigo. Jesus de forma alguma vai te reprimir se você fazer prova, se realmente aquela pregação vem dele, aquela profecia vem dele, aquela apresentação vem dele, aquela posição na obediência vem dele, aquilo que estão colocando sobre nós. É preciso olhar isso hoje em dia. É preciso ter muita delicadeza e discernimento e senso crítico para analisar essas coisas. Não para ir contra, não para desconstruir, não para afrontar, não somente para fazer uma crítica para atingir, não, mas refletir dentro de nós mesmos e ver aquilo que estão passando para nós condiz com o fardo leve e o jugo suave de Jesus. A palavra mesmo de Deus diz que ele repreende, que ele ama. Repreender no original é trazer para perto, é cuidar, é se aproximar. A repreensão é algo suave, a repreensão é algo que vai te edificar, mas tem que ver de que forma está sendo colocado essa repreensão. Se essa repreensão está colocado na perspectiva do jugo suave de Jesus, do fardo leve de Jesus, ou essa perspectiva de repreensão está sendo colocado segundo a crendice, segundo a crença, segundo a doutrina, segundo a pessoa que está à frente de uma obra. É aí que nós temos que analisar. É por isso que o apóstolo coloca em sua palavra dizendo: de tudo que você ouvir, fazer o quê? Reter o bem. Isso é suave, isso é leve. Eu não posso de forma alguma deixar que a minha fé ela seja emotiva em tudo que está sendo colocado para a minha pessoa, porque isso não, eu sendo pai de família, pode atingir a minha esposa, pode atingir os meus filhos, pode trazer conflito, e lá na frente eu não entender o porquê eu estou passando aquela situação, o porquê eu estou passando esses problemas, e eu querer transportar para Deus uma situação que Deus diz: você não analisou, você não parou, você não colocou aí, não fez prova, porque isso não veio de mim. Isso é bom, isso traz o reino de Deus, isso é evangelho. É por isso que Jesus fala ali para os apóstolos: o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Por que vocês estão carregando essa opressão? Por que vocês estão carregando um fardo tão pesado, um jugo tão pesado? E Jesus falava com os religiosos, Jesus falava com os mestres da lei, Jesus falava com os escribas, os fariseus, os homens que eram estudados nas leis judaicas, os homens que eram treinados, capacitados para exercer aquele cargo. Mas Jesus disse: por que vocês carregam um fardo tão pesado? O meu evangelho não é pesado, e o jugo da minha palavra é suave. A gente tem que entender que quando coloco para nós pagarmos o preço, nós temos que colocar no jugo qual é o preço que eu tenho que pagar. Se é preço de salvação, ele já pagou. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Porque Jesus pagou todo o preço.
Ah, tu tem que pagar o preço pelo teu pecado. Amados, não há sequer um justo sobre a face da terra que faça o bem e nunca peque. Mas não podemos justificar os nossos erros para permanecer, justificar nossas falhas, que somos falhos, para permanecer nesse erro. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é um tipo de jugo pesado que Jesus estava tirando naquele momento dos apóstolos. Qual é o preço que vocês têm que pagar? Então, hoje, entre aspas, quando eu falo, que não são todas, mas muitas religiões e instituições hoje colocam um fardo muito pesado sobre seus liderados. O fardo de que tem que pagar um preço, uma obediência muito pesada. O obedecer no Senhor te traz alegria. O obedecer no Senhor te completa. O obedecer no Senhor te traz alegria. O obedecer no Senhor é o Espírito Santo de Deus. Temos que ver de que princípio está partindo. Está passando num princípio através da Bíblia, um princípio através do Espírito Santo de Deus, ou a realidade, um princípio transmitido através do homem, transmitido talvez através do inimigo também de nossas almas. Isso acontece muito hoje. É por isso que Jesus disse: vocês estão carregando um fardo muito pesado, vocês estão carregando um jugo muito pesado. O meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Eu vim para que tenha vida e abundância. É por isso que há aflição e descontentamento. Eu quero falar uma verdade. É por isso que tem muita gente decepcionado hoje, não com Deus, mas decepcionado com a instituição, decepcionado com as lideranças, algumas entre aspas, não são todas, não me interprete mal, mas tem muita gente decepcionado que nós escutamos falar: eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal instituição. Por quê? Porque ele recebeu um jugo muito pesado, recebeu uma carga pesada que não condiz com as escrituras, não condiz com o evangelho. E tem muitos versículos que tem um jugo pesado e que tem a carga pesada que é colocado pelas epístolas, pelos apóstolos. Mas só que Jesus, ele é maior do que os apóstolos. Está aqui quem é maior do que os apóstolos. Está aqui quem é maior do que as epístolas de Paulo. Jesus, a nossa salvação. Então, a palavra nessa tarde, ela é de reflexão. Que nós temos que ser mais compreensivo. Que a nossa fé ela não seja emotiva. Todo tempo emoção e emoção. Não, Jesus não quer que a nossa fé ela seja emotiva e emoção. Mas que a nossa fé ela seja pensante. O que é uma fé pensante? É uma fé que analisa, é uma fé que compreende, é uma fé que tem reflexão, é uma fé que raciocina, é uma fé que tem senso. Porque a fé de Jesus, ela não era emotiva, a fé de Jesus era pensante, a fé de Jesus era raciocínio. Era por isso que ele vivia explicando para os mestres da lei. E tem passagem que ele diz assim: vocês mesmos nas próprias leis não entendem? Como ele disse lá, tu sendo mestre e tu não entende, tu sendo chefe não entende isso. Vocês que não obedecem nem às leis dos anciões, vocês comem um mosquito e arrotam um camelo, vocês colocam aí a lei e nem com o dedo colocam um jugo tão pesado da lei sobre os teus, e nem com o dedinho vocês querem levantar. É por isso que quando o apóstolo diz que a letra mata e o espírito vivifica, no original o apóstolo está dizendo a lei mata. Ele estava explicando para os religiosos: olha, a letra mata, que era exatamente a lei, as escritas daqueles homens, que o fardo era tão pesado que matava. Mas ele disse: o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito desta palavra, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito encarnado na palavra, que é o próprio Jesus, como fala João 1, e o verbo se tornou-se carne. Porque tem muita gente que interpreta de uma forma equivocada, dizer que a letra mata, e se transfere essa letra para a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus.
João disse que o verbo se tornou-se carne, e o carne é a palavra. Quer dizer que a palavra mata, Jesus mata? Não. Ele veio para que tenha vida e vida em abundância. É por isso que eu estou explicando a forma de interpretação de muito. Jesus dizendo: ei, o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Então, vamos trazer para dentro de nós um evangelho que não seja muito pesado. Que preço é esse que tantos temos que pagar? Esse é o preço pela minha salvação. Se for pela salvação, eu estou anulando o sacrifício de Cristo, porque o preço pela salvação ele já pagou. O preço que eu tenho que pagar é um preço de me manter fiel, que é quase impossível, mas é o preço de todos os dias dizer: Senhor, obrigado pelo jugo suave, pelo fardo suave, e aqui tu me dá esperança de mais um dia lutar, Senhor. Obrigado por ser tão falho, mas obrigado por tu me amar como eu sou. E aqui, Jesus, eu vou me esforçando e tu vai me dando força para me vencer, eu e a minha família. Isso é uma fé pensante. Agora a fé emotiva não, é a fé que se martiriza, acredita em tudo que falo para eles, tudo que jogo para eles. Aí é uma fé emotiva e se martiriza e começa a sofrer, o jugo fica pesado, entendeu? O fardo fica pesado e às vezes a pessoa chega até a desistir e querer assim culpar alguém. Não, você não pode culpar ninguém, o culpado é você por não ter uma fé pensante, uma fé analisada, uma fé que reflete. É por isso que Jesus diz: faz prova de mim. É incrível que Jesus diz lá, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:31, se descer um anjo de luz, ele fala primeiro das potestades, mas se descer um anjo do céu e te apresentar outro evangelho, outro fundamento, que não é esse, seja anátema, seja amaldiçoado. E porque nós queremos dar crédito a tanto que nós falamos e esquecemos que todos os dias ela nos ensina. Amém, pessoal? Então pense, analise, não saia criticando nenhum. Eu olho na rede social os debates hoje de as pessoas querem mostrar sua fé, quem está certo, quem está errado. É ruim, hein? Aqui a minha crítica a esse tipo de pensamento: é ruim, hein? É ruim, hein? Quando você, olha, eu quero deixar aqui, quando você, quem tem uma fé emotiva, a pessoa sabe dialogar, e a pessoa dialoga no assunto, a pessoa briga com as palavras, mas não atinge a pessoa. E isso tem que ter muito conhecimento e uma fé pensante para que tenha equilíbrio e estrutura para conversar e hoje dialogar sobre isso. Tem que ter muita estrutura, porque se não ter, além de você pensar que está dialogando sobre como Jesus falava, você vai estar usando as ofensas e a ignorância para tentar responder aquilo que você não tem no controle e o conhecimento. Então, que sejamos mais evangelho, que sejamos mais Deus, que sejamos mais crente, porque quem crê, crente, quem crê, dependendo da sua religião, a sua fé, seja você católico, seja você assembleiano, seja você batista, seja você adventista, testemunho de Jeová, só a finalidade última de todas essas crenças só aponta para uma pessoa, para Jesus de Nazaré. Eu quero deixar um conselho: antes de você criticar a crença e a fé de outra pessoa, procura conhecer aquela crença. Procura conhecer ali os métodos que são usados. Talvez os métodos usados naquela outra crença que você refuta, Deus está lá presente. Porque há uma diversidade de cultura, há uma diversidade de linguagem, há uma diversidade de épocas, de doutrinas. Eu não posso simplesmente pegar a palavra de Deus e apoiar nos evangelhos, nas escrituras, e dizer que só minha religião é a certa. Isso seria muita ignorância da minha parte. Isso seria uma visão de muito preconceito, seria uma visão preconceituosa da minha parte. Procuramos respeitar, gente. Eu vejo na rede social que ninguém respeita mais a crença do outro. Ninguém respeita a fé do outro. E outro, sabe o que eu observo? É que todas as pessoas, tanto quem ataca e quem se defende um Deus, mas tentando impor que a visão daquela pessoa é errada. Gente,
O que a minha visão que pode ser certo para mim é errado para outro. E o que pode ser errado para mim é certo para outro. Você entende isso? Então eu tenho que ter muito equilíbrio no momento de aplicar a minha pregação. Olha, para mim a coisa mais difícil do mundo impossível é pregar isso aqui. Porque o que eu vejo, no meu ver, a maioria das pregações, não são todas, mas é 70% das pregações é carregado de preconceito, é carregado de violência, é carregado de... Amado, é ruim falar, mas é carregado de ameaças. Porque eu trago a minha visão, da minha parte, da minha convicção que eu vejo. Eu não consigo trazer uma visão através da visão do outro. Porque no momento que eu trago uma visão através da visão, da crença do outro, eu consigo ter respeito por aquela pessoa. E eu converso com as palavras daquela pessoa, eu não atinjo a pessoa. Porque no momento que eu atinjo ela, eu atinjo a sua crença, eu atinjo a sua fé, eu atinjo a sua instituição, eu atinjo o seu caráter, eu atinjo a sua família. É tão feio isso na rede social, querer mostrar. Como é? Gente, no céu a gente vai ter surpresas. De eu olhar e olhar pessoas lá e dizer: o que tu faz aqui? Aí Deus olhar para mim e dizer: salvo pela fé. Não vem de ti, Edson, é dom meu. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Então o fardo de Jesus é leve e o seu jugo ele é suave. Que nessa tarde de sábado, já estou com 26 minutos ministrando, nessa tarde de sábado Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, e que nós possamos carregar esse evangelho pregando e anunciando esse Cristo com muito respeito, e olhar com olhar não de preconceito, mas um olhar respeitando as diferenças, as diversidades, as fé. Que assim eu vou conseguir olhar para o alcoólatra, eu vou conseguir olhar para o homossexual, eu vou conseguir olhar aquele que processa uma fé diferente da minha, eu vou conseguir olhar para um marginalizado, aquele que está no erro, eu vou conseguir olhar para essa pessoa e conseguir dizer: ei, a morte de Cristo foi excepcional por você. Porque na cruz Jesus disse: eles não sabem o que faz. Então eu não posso julgar na perspectiva da ignorância do homem e condená-lo. Desculpa essa palavra aqui, mas as crenças mais condenam do que salvam. E entre aspas, não são todas. Porque eles olham através de uma visão da sua crença e da sua doutrina, e não conseguem olhar da perspectiva do evangelho, das palavras de Jesus. A palavra que salva, que disse: eu não vim condenar o homem, eu vim salvar o homem. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém? No momento que eu olho uma pessoa desmerecendo outra crença, sendo de uma crença, eu vejo que essa pessoa ela é muito hipócrita. Eu vejo que essa pessoa ela é muito preconceituosa, é cheio de uma bagagem hereditária de ensinos que a pessoa não conseguiu organizar dentro de si, e assim, no lugar das palavras de bênção, lança as ofensas e suas ignorâncias. E isso não é evangelho. Isso é sabedoria de palavras falidas de homens, pensando que está certa e está fazendo uma visão e um julgo equivocado daquilo que está anunciando. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária essa tarde. No próximo sábado estaremos aqui, se Deus quiser, de uma forma assim, trazendo a palavra de Deus, que possa ser muito suave, que pode ser. Quem quiser usar os seus ministérios de uma forma pesada, que use, mas use através de você, sabendo que esse liderado que você está impondo aí, ele não é de propriedade sua, ele é de propriedade do sacrifício da cruz do Calvário, Jesus de Nazaré. E o valor que você tem, dependendo da sua posição, aquela pessoa também tem, porque as gotas de sangue de Jesus não foi derramado separando as classes, separando as cores, separando as línguas, não. Foi derramado em geral, dizendo: Pai, consumado está. O sacrifício é universal, é geral. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, o evangelho se resume em amor. No momento que eu não consigo amar,
que eu não consigo compreender, que eu não consigo respeitar, eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer: Jesus, me melhora mais. Jesus, eu preciso melhorar. A minha visão está totalmente preconceituosa. Mas leve um Jesus não ameaçador. Leve um Deus, não um Deus ameaçador, não um Deus matador, mas anuncie um Deus salvador. Deixe a questão do julgamento para quem é de direito, o nosso Deus. O nosso compromisso nessa terra é pregar a paz, como assim Jesus nos ensinou. Amém? Até o próximo sábado, se Deus quiser.